Olá, Andréia, tudo bem Olá, com você? Mércia. Tudo bem? Graças a Deus, bem. Então Como que é vamos, a né? semana muito agitada? Oi? A semana muito agitada daí? Um pouquinho. E daí? Como estamos em Orlando? Ah, passeando, conhecendo, conversando. Tá muito bom, tá muito Que bom coisa boa. a experiência aqui. Conhecendo coisas novas, isso é muito bom, né? Não é? É. Então vamos começar aqui, né? Nossa live sobre se a fantasia pode nos tirar do automatismo. Meu nome é André Correia, sou psicóloga, terapeuta HQI também. Estou aqui com Mércia, se apresente, Mércia. Pois é, gente, meu nome é Mércia, eu sou coaching, eu sou terapeuta, na verdade eu sou consultora e eu estou aqui nos Estados Unidos, né? Fazendo um passeio, tirando umas férias. Já tenho os filhos criados, já tenho as coisas resolvidas. Resolvi vir conhecer essa terra, né? Conheci a Disney, que encanta todo mundo. E conversando sobre a Disney, sobre esse universo de fantasia, de ilusão, comecei a trocar algumas ideias com a Andrea. A Andrea é psicóloga e trabalha também muito nesse foco de desenvolvimento humano, entendendo o que as pessoas buscam, como buscam. E a gente é muito apaixonada com história. Sim. Nós já fizemos outro trabalho refletindo sobre histórias e a gente resolveu conversar com vocês usando, né, as histórias para que as pessoas possam fazer uma leitura mais leve de situações, de condições, de possibilidades. E aí é isso. Não é isso, Andréia? É isso mesmo, né? A história, os contos possibilitam que a gente entenda de uma forma bem mais lúdica, né? E mais leve, né? Que toda a história ela traz várias coisas, né? Vários ensinamentos, né? E aí, o que vocês acham? Que a fantasia pode ajudar a gente ou não a sair do automatismo? Primeiro eu vou falar assim, a gente fica tão no automatismo que a gente nem percebe que é automatismo. Aí eu sempre falo assim, gente, quando você foi escovar o dente pela manhã, você estava ali presente naquele momento? Você teve consciência de estar ali pegando a pasta, escovando o dente, desse movimento? Você estava presente? Ou a sua cabeça estava num outro lugar e você estava fazendo aquilo de forma automática, totalmente preso nesse automatismo? Normalmente a gente vai estar no piloto automático, a menos quando a gente começa a observar, quando a gente começa a colocar um olhar sobre isso, sobre as coisas que eu faço de forma automática. Automática, sim, eu costumo brincar, principalmente nós mulheres, né? Que costumamos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ah, E aí você coloca a água para ferver do café e vai arrumar a mesa e vai chamar menino para poder levantar. Ou seja, é totalmente automático, né? É totalmente automático. Não tem nem tempo, né? e automático nesse multi, né? E ainda multi, é. E aí, quando o homem não consegue acompanhar a gente fala, nossa senhora, não acredito, mas é porque a gente já tem isso tão bem organizado ali para acessar de forma automática que a gente nem percebe o tanto de coisas, o tanto de informações que tem ali, e não consegue mesmo. A gente não foca, né? E isso A é gente uma não está presente no aqui e agora, né? aqui agora que é fundamental. Né? Tipo assim, tá, deixa eu apreciar aqui esse café que eu estou fazendo, ou deixa eu escovar meu dente pensando no dente que eu estou escovando. Tendo consciência disso, do Tendo benefício consciência. disso. Não, não É, tem. não temos. Andréia, nós, né, na verdade, nós temos uma historinha que eu queria contar para o pessoal. Você já conhece também, né? Sim, Que é a historinha dos macaquinhos. conte aí, conte aí. A historinha dos macaquinhos. Então, tem uma experiência científica, tá, gente? Onde os cientistas colocaram 5 macaquinhos em uma gaiola e colocaram cachos de banana. Obviamente, macaco ama banana
e eles colocaram uma escada acessando o cacho de banana. Os macaquinhos correram para pegar as bananas. E toda vez que eles iam chegar na banana, eles recebiam um jato de água fria. E eles não conseguiam pegar a banana. Eles iam pegar e tomavam banho frio. Ia pegar a banana e tomavam banho frio. E foi isso até que eles desistiram de pegar a banana. Então, depois de tentar e se morrer, desistiram de pegar a banana. Quando eles desistiram, ainda tinha um ou outro que tentava. Só que na hora que esse um tentava, todo mundo tomava água fria. Aí o que eles fizeram? Enquanto um tentava, os outros 4 batiam nele até cansar. Então aí eles desistiram de vez, porque se alguém tentasse pegar a banana, apanhava. O que ocorre? Quando eles desistiram, o cientista tirou um macaquinho e colocou um macaquinho novo. Aí a primeira coisa que o macaquinho fez, adivinha? Foi lá comer a banana. E ele foi comer a banana e apanhou, porque aí já não era mais a água, eram os próprios coleguinhas ali que bateram nele até. Ok, passado um tempo, tiraram mais um macaquinho e pôs um outro. Tudo se repetiu. Aquele macaquinho que nunca tinha tomado água, mas que tinha apanhado, ajudou os outros a bater com muito entusiasmo. E ok, eles foram fazendo isso, gente, até trocar os 5 macaquinhos. E o que aconteceu? Eles continuavam fazendo da mesma forma. Qualquer um que tentasse pegar banana, todo mundo batia nele até ele desistir. E por que eu estou falando isso para vocês? A gente queria trazer para vocês essa questão aí do condicionamento, da crença. Nós somos condicionados em diversos níveis e de diversas formas ao longo da nossa vida. E muitas vezes a gente desiste de algo, né? E às vezes a gente nem sabe o porquê que a gente está desistindo. Porque aqueles 5 primeiros, né, Andréia? 5 primeiros, o macaquinho desistiu porque tomou água. Eles tinham um motivo, né? E os outros já não sabiam mais, né? Os outros já não sabiam mais o motivo. Quando passou para eles, já era um condicionamento. Já era condicionamento. Já era um condicionamento, né? E aí, as questões, Andréia. Olha só. Quantas vezes nós aceitamos uma condição, mesmo sem saber os benefícios e as perdas envolvidas? Sim. Porque foi condicionado. O que você acha? Sim. Nossa, isso assim, é demais. Você me fez lembrar de uma outra historinha de um sapinho, do sapinho no pau de sebo, não sei se você sabe essa historinha, que é assim, ninguém conseguia subir. Conheço. Ninguém conseguia subir. O pessoal vai adorar. Uhum. E aí, esse sapinho foi. E o pessoal gritando, né? Mas o pessoal estava gritando, você não vai conseguir, você não vai conseguir. E ele fazendo aquele esforço todo, indo, foi devagar, escorregava, mas voltava, escorregava e voltava até chegar lá em cima, né? Aí chegou lá em cima, o pessoal fez aquela festa, não sei o quê, e quando desceu, né? Aí foram perguntar para ele, só que ele ficou olhando para a pessoa, aí chegou um outro e falou assim, não, ele é surdo. Então é isso. Viu? Porque ele não ouviu. Olha que coisa. Aí você não ouve o que está fora, você vai só com o que está dentro, e o que está dentro, ele é mais forte do que o que está fora. E ele realmente consegue te mover do lugar que você está, né? E a gente fala isso porque quantas vezes nós desistimos de algo que faz sentido, que realmente faz sentido na nossa vida, porque nós estamos condicionados por uma realidade que limita e impede a gente de ir além. De ir além, que nem tem a ver com a gente, às vezes, né? Você deixa de seguir a sua própria essência, o que é verdadeiro, né? Cada um de nós temos o que é verdadeiro para a gente, né? O que é importante, o que é de valor, né? E às vezes você deixa de seguir porque, como diz a Mércia, aí está de fora. Tá fora. E a gente acostuma, isso é até um condicionamento também, isso é até automático, da gente começar a agir a partir do que o outro fala, né? Igual esse sapinho. Se ele
ouve o que as pessoas estão dizendo, os outros sapinhos estavam dizendo, ele não sai do lugar, ele não dá conta, né? Mas quando ele não ouve, quando ele consegue não ouvir, ele realmente consegue manter o foco e chegar onde que ele queria chegar. Sim. Né? E a gente está falando de tudo isso, gente, por causa da fantasia. Sim. Né? Fala um pouquinho da fantasia na nossa vida, Andréia. Pois é, a fantasia na nossa vida ela é muito importante mesmo. Por quê? Quando a gente é criança, voltando um pouquinho no assunto da live anterior, dos contos de fadas, é através da fantasia que a gente aprende. Né? Porque o mundo infantil é um mundo da fantasia e é necessário que seja. Então, quando a gente cresce, graças a Deus, a gente traz um pouquinho dessa criança e precisamos dela, né? Ela que nos dá a alegria, é ela que nos dá a espontaneidade no mundo adulto, que é tão formal quanto, né? Muitas vezes. Né? Então, assim, aí a fantasia vem junto. Então, assim, como que é isso na vida adulta? Gente, tudo parte do quê? De um sonho, não é? Tudo começa lá de um sonho. Possível ou impossível que for, um sonho. Se eu me permito sonhar esse sonho, nem estou falando de realizar nem fazer, não. Só sonhar esse sonho. Então, vamos lá. Eu estou na fantasia, tem coisas... Nossa, mas isso é impossível, não sei o que, não sei o que. Mas nesse momento que você está livre, tá? Você está livre. Você está solto. Você fala, isso aqui é impossível, mas isso aqui dá para fazer. E aí você começa a achar coisas que antes você não via. Mas tem que se permitir. Tem que se permitir. Né? Deixa eu sonhar. Parece doido, mas vamos lá no doido. Vamos ver o que vai sair dessa doideira aí. Gente, sai coisa, tá? Vou avisar para vocês. Sai coisa. Mas o primeiro passo é se permitir. E tudo parte de um sonho. Porque se existe de alguma forma na sua consciência aquela realidade, ela passa a ser uma possibilidade. Sim. Por mais absurda que ela possa ser. Né? E a gente vai criando, né, imagens ou situações fantasiosas, mas que estão identificando a nossa realidade, as nossas dificuldades, as nossas limitações, e a partir disso, a fantasia ela te dá caminhos que não seriam os convencionais. Sim, que não seriam os convencionais. Eu queria só falar uma coisa aqui muito importante, que devem ter pais aqui na live. Gente, nunca tire o sonho de uma criança. Nunca façam isso, porque isso é cruel. Isso é cruel. Deixem que ela sonhe. Né? Pode até conversar se for algo muito mirabolante, mas deixem que ela sonhe. É a partir do sonho que tudo começa. Né? Nós temos sonhos, nós adultos temos sonhos. A criança precisa ter também, né? E se ela tem, se ela não é desencorajada, ela vai atrás do que para ela faz sentido. Né? E é o que a gente vê muito, que muitas vezes as pessoas não vão atrás do que realmente faz sentido, vão atrás do que é posto. Aí eu me torço toda para encaixar ali. Só que fica aquele trem, né? Aquela peça mal encaixada. Eu vou ser algo para o outro, né? Com o outro. E olha para você ver, quando a criança é permitida a criança sonhar, ter fantasia, ela acaba trazendo isso para a vida adulta de uma forma equilibrada. Então, consegue manter sonhos, propósitos, mesmo que mais difíceis, mas consegue ter aquilo como possibilidade. Se você impede a criança de sonhar lá na infância, de ter fantasias lá na infância, vai se tornar um adulto que não consegue ver essa além do que está ali, né? Além do que está escrito, registrado, carimbado, posto, né? E a fantasia também nos ajuda a lidar com momentos difíceis, né? Nessa hora que você dá essa escapada assim para
né? Se a sua realidade está muito difícil, é também uma forma de você lidar com a realidade que está difícil, né? Então, assim, fantasia não é, né? A pessoa fantasia muito, isso é outra coisa. Mas a fantasia é importante que ela esteja, inclusive, na nossa vida de adulto. Na nossa vida de adulto. E principalmente quando você percebe como fantasia. Isso é uma fantasia que alimenta. Então, eu vou caminhar. E aí, gente, eu e a Andréia, nós pensamos assim, gente, que filme, o que é que a gente vai trazer da Disney para o pessoal que tem a ver com esse tema? E a gente um filme que nós amamos, na verdade. Foi. Né? Fala para o pessoal o filme, Andréia. Nós vamos falar do Ratatouille. Ratatouille. Porque nós gostamos de coisa totalmente fora. Né? Ai, totalmente. Né? Mostrar que o impossível também é possível, que esse filme fala isso, né? Não é? Eu não sei quantas pessoas aqui assistiram Ratatouille, mas, para vocês saberem um pouquinho, é um rato, gente, um ratinho que quer ser cozinheiro, que quer ser um chefe gastronômico. Daí eu falo para vocês, como assim um ratinho ser um chefe gastronômico, né? Será que a gente consegue assim listar todos os motivos que fazem desta ambição uma fantasia absurda? Como? Um rato com sensibilidade, né? Não sei se alguém assistiu, que ele não sei se vocês já conviveram com alguém que realmente que mexe com cozinha e tudo. Até o jeito dele é de um cozinheiro. Aquela coisa de... Eles passam assim levemente para sentir o aroma do alimento, né? Uma sensibilidade com os sabores, né? Isso aqui é mais picante, isso aqui, né? Que às vezes a gente come nem sabe, mas, né? Então, assim, muito interessante que esse ratinho tinha isso. E rato come lixo, né, gente? Eles vão pro lixo. Eles podem roubar comida se aparecer, mas eles comem lixo, né? Então, assim, algo, como diz a Messa, é uma fantasia absurda, né? Bem fora da realidade mesmo. Né? Bem fora. Mas aí, quando a gente começa a trabalhar, a primeira coisa que eu e a André, nós já conversamos, né, a respeito, é entender assim, qual que é o preço de passar a vida no piloto automático, fazendo o que é certo, não se deixando seduzir por nenhuma fantasia, nem essas absurdas, nem as menos absurdas. Fazendo ali tudo do jeito que sempre foi feito, de forma automática, né? E aí a gente mantém a vida de rato. Então, o rato que vai continuar sendo rato, ali, ele vai sofrer as limitações, ele vai acreditar que aquele mundo ali de rato é normal, ele vai acreditar que esta é a vida e o lugar certo, né? E por que a gente está fazendo isso? Porque, assim, como todo conto infantil, o rato é só um símbolo. Então, aí, quando a gente já imaginou esse rato lá cozinhando, vamos trazer esse rato para a realidade humana, né? Será que esse rato lá do filme, ele não está retratando alguém também que também esteja vivendo numa condição subhumana, limitado, discriminado, rejeitado na sociedade, que vive ali às margens da sociedade? Ou talvez até também que esteja numa família, a gente sabe que tem, né? Que, não, tipo assim, não, você tem que ser isso, você tem que ser advogado. Ele não gosta de advogar, mas ele fez a formação e está trabalhando com algo que não gosta, porque isso é da família, todos são advogados, tem uma empresa, sei lá o quê. A gente vê isso acontecer também. E isso também é entrar na zona de conforto. Então, a vida que não é confortável. O Remy, que é o rato, né? O Remy não aceitou a vida de rato. E aí, a gente realmente a gente consegue olhar para a história e perceber mais que um rato. O rato é só a roupagem desse personagem. Mas o que esse personagem traz? Traz essa luta,
esse foco, traz essa necessidade de mudança e traz Sim. toda a dor de fazer isso, né? Sim, porque se você pensar na nossa vida como humano, o que que você, se aparecer um rato na sua cozinha, o que que você vai fazer? Tacar a vassoura, remendo, sai fora, socorro, um rato na minha cozinha. Né? E ele quer ser cozinheiro, então você vai comer o que ele faz. Você vai comer o que ele faz. É. E faz muito sentido quando você olha para o Remy como uma pessoa mesmo, Sim, vendo ali com todo tão limitado que pode estar naquele momento se sentindo mesmo ali um rato na sociedade, às margens da sociedade, e vivendo essa limitação. e olha que interessante, e que isso é comum de acontecer. Ele não cabe na comunidade dele, como Não rato, e não cabe na nossa como humano, como humano. uma cozinha. Na cozinha. Que, É? na verdade, por quê? Porque ele, o Remy, ele sabe qual que é o propósito dele. Ele sabe o que faz sentido para ele. E Sim, aí, mesmo com medo, ele está sempre buscando o seu sonho. Ele faz algumas coisas ali lá no início do filme, né? sim, Ele se perde da família para manter o livro. Ele é fascinado com o chefe de cozinha. Então, sim. E tem um crítico, né? Tem um crítico que nós podemos colocar. Olha o nome do crítico, ego, né? Mas é ego, né? Olha que coisa, gente. Que assim, é a pura crença limitante. O que ele acredita? Que não é qualquer um que pode cozinhar. Sendo que o chefe lá, como é que ele chama? O que vira uma imaginação, gostou. Fala que todos podem cozinhar. E o Remy, numa hora lá, porque o pai dele não aceita, né? Essa coisa Ninguém dele. aceita nem um lado nem o outro. Nem o outro. O pai acha que isso é bobagem, que o humano vai matar, etc, etc, né? E aí ele fala assim, que ele quer, eu achei essa fala muito significativa, muito, que ele quer mais do que sobreviver. E os humanos, além de sobreviver, eles descobrem e criam. Olha que interessante. E realmente, se você pensar em termos de mamíferos, o nosso cérebro é muito mais evoluído. Então, nos mamíferos, na hora que você vê qualquer história de algum deles, eles realmente sobrevivem, não é? A corda tem que procurar comida, tem que se livrar dos predadores. Então, eles estão sobrevivendo. Nosso cérebro nos permite ter uma capacidade muito maior do que isso. Eu achei muito interessante ele falar isso, porque assim, quantas pessoas ainda não estão no modo sobrevivência, mesmo com toda a evolução cerebral que nós temos. Pois é, aí a gente volta lá para os macaquinhos, né, gente? Por quê? Porque a gente foi condicionado a uma vida de sobrevivência. Então, eu sobrevivo. Ah, tá, eu sobrevivo melhor do que a maioria. Ok, mas eu estou só sobrevivendo do mesmo jeito. Enquanto eu não sou capaz de tomar posse da minha vida, do momento presente, enquanto eu não me permito viver toda a potencialidade que eu tenho, eu vou Sim, estar no modo sobrevivência. E eu vou viver um dia, mais um dia, mais um dia, mais um dia, mais um dia. E às vezes eu posso me perder do meu propósito. Ou posso talvez até nunca encontrar o que realmente faz sentido, o que realmente me encanta, o que realmente me dá força e capacidade para caminhar. E a gente vê, na verdade, muita gente nesse sentido. E o que enche o consultório da Andrea, o que enche meu consultório, é justamente esse momento em que eu quero mais da vida e eu não tenho a menor noção de como encontrar esse mais. Eles percebem que eles estão, né? Porque eu acho que isso foi uma reflexão muito interessante, né? Do ratinho, né? Ele queria mais do que sobreviver. E a gente pode muito mais do que sobreviver. Eu achei essa fala dele muito interessante. Tem uma hora lá que ele está em cima do livrinho,
né? Que a moça achou lá que queria matar os ratos, tudo, que ele foge, na hora que ele se perde da família, Da família. e aí ele chega num lugar que tem uma bifurcação. É. E a pergunta dele é: para que lado? E aí a gente pode fazer essa pergunta. Eu acho que todos nós temos que fazer essa pergunta: para que lado? E aí vale trazer uma frase, gente, que todo mundo conhece, mas que também, porque a gente está no piloto automático, muita gente não para pensar, que é: se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. E aí é isso. O ratinho sabia para onde que ele queria. Então, ele pergunta, ele tem a preocupação de preocupar. E para que lado? Porque ele sabe o que ele está perseguindo. Ele sabe da dor, ele sabe da dificuldade, ele sabe de tudo isso, mas ele permanece no foco. Ele quer mais do que os ratinhos lá, a comunidade de ratinhos onde ele vive tem. Ele quer mais. Ele sabe que ele pode mais. E aí ele utiliza tudo que ele pode ali para poder estar fazendo, né? E a companhia dele, nessa hora que ele ficou tão sozinho, né? Que ele se perdeu da família e dos amigos, foi o Gusteau, né? Na imaginação dele. O mais interessante é que no filme fala, mas eu tô na sua imaginação, né? E aí ele começa a ficar triste, né? Por causa da família, né? Da família que ele perde. E essa imaginação fala com ele, que eu também foi uma fala que eu achei muito interessante. Se você só olhar para trás, nunca vai conseguir ver o que está à frente. E Isso. Não é que é? E não é que é? E não é que é? Então, o Gusteau era o ídolo dele. Ele queria viver aquela vida. E aí essa fala aí do filme, né, ele começa a usar esse vínculo, essa imaginação, essa conexão com a essência daquela pessoa que ele queria, né? E para poder caminhar, para poder avançar. Então, é o foco dele. Ele está realmente focado nisso. E aí ele tem como modelo aquela pessoa e o que ela faz. Então, no coaching, gente, a gente chama isso de modelagem. E é muito interessante porque tem muita coisa que você faz através da modelagem. Eu miro, eu observo, eu foco, e eu trabalho e eu consigo um resultado realmente muito positivo. E é o que o Remy faz o tempo todo. O tempo todo. E às vezes eu não tenho condições de achar que isso é tudo assim, tão simples. Então, por isso é que a consciência ela acaba precisando, às vezes, de ter um formato, um jeito. É por isso que a gente põe isso nessa fantasia que é necessária. É aí que entra isso que a Andrea está falando, da fantasia. Porque quando você consegue fantasiar que o Gusteau está ali do lado dele, está ajudando e tal, ajudando ele. Ele vai modelando, ele vai se fortalecendo. E isso, gente, é maravilhoso. Sim. É o impulso que ele precisa, né? É o impulso que ele precisa, porque ele está sozinho. Ele está sozinho, né? Até que ele descobre que ele estava em Paris, né? Ele não sabia. Ele não sabia que estava em Paris. Aí ele descobre que ele está no lugar que ele queria. E ele continua buscando. E o que é mais? Uma outra coisa muito interessante de quem busca realizar seus propósitos, seus sonhos, que não olha para a limitação, porque pensa bem, um rato, o tanto que ele tem que não olhar para a limitação. A limitação dele. Para continuar no caminho, no propósito. Mas ele não acreditava nisso, né? No filme, a historinha parece assim, que ele não acreditava nisso. Até tem uma parte do filme que o pai leva ele para ver os venenos de rato, as ratoeiras, que ele vê os ratos, que ele fala, não é isso. Vocês estão enganados, né? E mesmo assim ele achou difícil de acreditar. Então, se você não tem informação, você vai, né? Tem a informação, você vai. Tem a informação negativa, você vai, ué. O problema é que a gente é criado com tanta informação, com tanto condicionamento, que tudo passa a ser perigoso. Viver passa a ser perigoso. Sim. E a gente tem que tomar cuidado com isso, né?
Por quê? Porque quando a gente é capaz de trabalhar o sonho, quando a gente deixa esse impulso fazer parte, quando a gente traz a fantasia e o foco para poder trabalhar, para poder caminhar, para poder crescer, o que é que acontece? Tudo que está à sua volta vai se alinhando também. Então, não é só a sua história que muda. A história de do que quem está próximo também próximo. muda. Sim, Né? sim. E aí a gente vê o linguine. Vamos falar um pouquinho do linguine, Andréia? Vamos. Então, gente, eu estou falando com eles do linguine, que eu até te chamei para falar um pouquinho. Sim. Estou falando que a situação dele é quase de rato, porque ele é tão fragilizado, ele está pleiteando o lixo. Ele é filho do dono, mas ele não sabe disso. Ele não. Ele é desajeitado, ele é atrapalhado, ele é esquisito. Sim. Ele sim. não sabe para onde está indo, nem o que ele está buscando. Não é? É. E como que acontece com o linguine, Andréia? Bom, o linguine, com essa questão do ratinho que ele encontra lá, né, que o ajuda, porque ele é meio atrapalhado. Ele consegue um emprego lá para colocar o lixo para fora, e o que ele me faz? Ele vê uma sopa lá, e ele coloca umas coisas lá na sopa. Quando ele mesmo experimenta, ele ficou horrível a sopa. E o ratinho estava por perto. E o Gusteau, que é da imaginação dele, falou assim, agora? Ele falou assim, não posso deixar, mas o que você pode fazer? Ele entra na cozinha e coloca os temperos lá e muda, e a sopa fica deliciosa, né? E em um determinado ponto o linguine vê que é ele, que é o rato, e um olha para a cara do outro, e aí o chefe de cozinha lá vê o rato também, põe o rato, manda ele jogar o rato fora, né? E quando ele fala com o rato entende, faz assim com a cabecinha, faz sim e não, então o rato entende o que ele fala, né? E aí, a partir daí, começa a amizade, e o rato já era um cozinheiro nato, né? O linguine, apesar de ser filho do chefe maior lá, não tinha esses dons, né? E assim, e aí começa o ratinho com o linguine, que é uma outra parte também, como se fosse uma marionete, né? Achei muito interessante isso aí, né? Ele fica na cabeça do linguine, o ratinho fica na cabeça do linguine e vai puxando o cabelo. E com a medida que ele puxa o cabelo, é uma mão que mexe, a outra pega uma coisa, pega outra. Eles treinam primeiro, né? Tem uma parte que eles estão treinando e faz muita bagunça, mas depois eles conseguem, né? Então é muito interessante essa parte também, né? Quer dizer, o Remy também serviu de exemplo para o linguine. Esse mesmo foco. E principalmente, a gente, quando o linguine, emocionalmente falando, né? Ele se sente tão para baixo quanto um rato. Ele não tem expectativa, ele não se acha. E aí o filme traz, então, as duas coisas, né? O Remy, que tem foco, mas que está naquela fantasia, naquele momento tão limitado pela própria situação, e o linguine, que ele é o filho do dono, ele é humano, ele tem condição de fazer, mas que não encontrou também o que desperta. Não sabe como fazer. Então, eles dois estão no mesmo emocional. Tem uma fala dele, estou cansado de ser mandado embora, estou cansado de ser, né? Eu preciso disso, quer dizer, nada dava certo. Né? E aí eles começam a compartilhar isso. O que um tem e o que o outro tem. E acaba se tornando uma dinâmica que gera positivo para todos os lados. Porque se você olhar bem, lá no final do filme, o linguine, ele já não anda mais tão tonto ou desequilibrado. Não, ele já tinha uma postura. Né? Uma fala. Uma fala mais bem colocada. Né? Ele já sabe. Olha só, foi tão interessante que, assim, ele pensava né? No princípio, ele até falava, eu queria ser cozinheiro, mas não sei se isso
seria uma coisa assim, porque ele estava vendo lá aquele mundo, né? Mas depois, o que dá a entender é que ele era um empreendedor. Na realidade, o dom dele era esse. Ele monta o bistrô, né? E o bistrô, no final, não sei se você lembra dessa cena, tem uma fila de espera para ir no bistrô, inclusive com o ego, o crítico. O crítico, né? Porque o crítico, quando viu que o restaurante começou a dar movimento de novo, e aí já era ele o chefe, só que sem ser chefe, que era o mini-chefe, que ele chamava de mini-chefe, o Ratinho, né? E aí eles têm uma briga feia, e o Ratinho vai embora, só que ele não sabe cozinhar, né? Ele não sabe fazer nada, né? E foi aquela confusão até que ele abre para todas as pessoas que trabalham com ele, que na realidade era o mini-chefe, e mostra o Ratinho e todo mundo vai embora. E aí ficou a moça, né? E a moça ajuda ele, essa outra parte já vai mais até para organizacional, porque aí ele chama toda a turma dele, você imagina uma tropa de ratos fazendo comida, né? E eles fazem, e você vê um trabalho em equipe perfeito. Achei fantástico essa parte. Cada um no seu, fazendo, né? Porque na cozinha é tudo bem dividido. É do molho, é do não sei o quê, tem um nome, cada um tem um nome francês. E os ratinhos fazendo, né? Cada equipe fazendo certinho a sua parte, saiu a comida, levou para o tal do ego, que falou que nunca tinha comido nada tão. E essa parte eu achei muito fantástica, porque o ego é o mais preconceituoso de todos. É o crítico, né? Então, o ego quer conhecer o chefe, fala que ele é o chefe, ele fala, não, eu não sou, eu estou só servindo hoje. E aí chama a moça fala, para você conhecer, você tem que esperar todo mundo ir embora. E aí o crítico fica lá, espera todo mundo sair, e na hora que sai todo mundo, ele leva o Ratinho e apresenta. Esse é o mini-chefe, né? Para o ego. Eu falei, pronto, agora acabou de vez o restaurante, né? E aí ele entra na cozinha, vê todos aqueles ratos trabalhando perfeitamente, né? Tava parecendo uma orquestra afinada, em termos de trabalho e equipe ali, nota 1000. É? E saiu tudo certo, e ele ficou olhando, ele ficou sem reação. Ele não falou uma palavra e foi embora. Agradeceu a comida e foi embora. No dia seguinte, ele fez a melhor crítica do mundo. E qual é o lance da crítica? Que ele falou que a verdade, às vezes, pode parecer uma loucura, mas nem por isso deixa de ser verdade. Eu achei essa fala muito interessante. E realmente é. Ela pode parecer loucura e nem por isso deixa de ser verdade. E que da onde menos se espera, a gente não sabe o que a pessoa passa para chegar onde ela chegou, né? A todas as dificuldades. Ele se tornou mais humano no final do filme. E aí ele fala assim, não é qualquer um que pode ser um artista, mas um artista pode vir de qualquer lugar. E pode, gente. A gente vê muito isso. Isso. Sim. A gente vê. E tem mais uma fala do ego, né? Que é muito interessante, que ele fala o tanto que é fácil você ser crítico. Ficar só ali julgando o que o outro fez. Mas você nunca vai entender todo o processo para se chegar. Então, gente, eu falo para vocês, nós vivemos num ambiente em que todo mundo quer ser crítico. Né? Todo mundo quer ser crítico. Então, é importante ter um cuidado com essa crítica. Por quê? Porque o que eu deixo entrar em mim é o que me constrói. Sim. Então, se eu deixo o outro dizer que eu não sou bom bastante, eu acabo acreditando nisso. Eu acredito nisso.
eu não vou ser bom o bastante. Sim. Aí, eu pergunto para vocês, será que o Remy, ele era também ali a consciência do Linguini? O impulso que o Linguini também Precisaria. seu próprio caminho? Será que na hora que o Remy está ali puxando o cabelo para um lado, para o outro, será que não é a própria consciência do Linguini trabalhando nele, né? Ajustando nele o que precisava ser ajustado? E será que na hora que ele tem esse processo de amizade, de busca, será que a percepção dele de que aquele ratinho estava fazendo tão mais do que era previsto, será que não motiva ele a ser um pouco melhor? A se esforçar mais? Né? A ter mais autoconfiança, né? Porque a gente precisa dessa autoconfiança, né? E tem uma parte também, isso é mais no final também, do Remy com a imaginação dele, que é o Gusteau, que ele fala assim, eu achei interessante, estou cansado de fingir. Fingir para o meu pai que eu sou um rato e fingir para os humanos que eu sou humano. Eu não consigo, olha que interessante, eu não consigo matar nenhuma das partes. Nenhuma das minhas metades, eu acho, ele usou essa expressão, acho que foi metades que ele usou. Então, assim, olha que interessante. E aí a imaginação vira para ele e fala, você não precisa fingir. Ou seja, você pode ser tudo. Esse final é a integração. É a integração. Aí houve a integração. Eu achei muito bacana isso. Pois é, e eu falo para vocês, coisas importantes. Acolher os talentos, mesmo que improváveis, né? Sim. Se sentir merecedor. Se sentir capaz. Absorver o que a vida pode te oferecer. Ser capaz de manter o foco. Ser capaz de sair em busca dos seus sonhos, mas desde que sejam seus sonhos. Seus sonhos. Né? E, gente, ninguém nasce sabendo. Quando a gente se propõe alguma coisa, a gente tem que ir à luta, é isso mesmo. Eu quero fazer medicina, eu tenho que estudar muito. É isso mesmo. Eu quero fazer alguma outra coisa, eu quero ir embora, eu quero falar não sei quantas línguas, eu tenho que estudar um monte de línguas. Não tem muito, né? O que a mestra falou, se é o seu propósito, vá. E essa coisa que a Andréia está falando é assim, ó. Gente, existe algo bom que não dá trabalho? Eu acho que quase tudo dá trabalho. Agora, vai mudar a partir da maneira com que eu enxergo esse trabalho. O Remy lá na cozinha, ele estava tendo um trabalho gigante. Gigante. Estava trabalhando, estava tendo trabalho, mas estava feliz. Feliz porque ele estava a cada minuto, a cada passo, conquistando mais um pouquinho do que ele sempre sonhou. Então, dá trabalho? Dá. E qual que é o problema de dar trabalho? Qual que é o problema de dar trabalho? Né? Se dá trabalho e tá me deixando muito insatisfeito, provavelmente eu não estou fazendo por mim. Sim. E o problema de quando eu faço pelo outro é que eu vou cobrar também desse outro. Na realidade é o seguinte, trabalho você vai ter de qualquer jeito. Você quer saber qual que você quer ter. O que vai a seu favor ou o que vai a favor de uma demanda externa. E às vezes, quando você busca o que faz sentido para você, você pode até deixar descontente algumas pessoas próximas a você naquele primeiro momento. Sim. Mas quanto mais você faz o que você gosta, melhor você se torna. E aí, maior é a sua capacidade de entrega para esse outro também. Então, por que a gente está falando disso tudo? É usar a fantasia, sim, como chave, como alavanca, como impulso, para eu sair do lugar comum. Para eu sair daquele lugar que sempre me disseram que é ali, que aquilo ali é o meu limite. Gente, o universo, né? Ele não tem limite. Ele não tem limite. Não tem limite, né?
Lembrar sempre da historinha do sapinho surdo. Do Acho sapinho essa história ótima. pode. Se você desligar essa audição aí do mundo externo, você pode. E você se encontra e você segue o seu caminho. Isso é egoísmo? Não. Porque quanto Não. melhor eu me torno, mais eu consigo equilibrar as pessoas que estão ao meu redor. Quanto melhor eu me torno, mais eu tenho para dar. Porque quando eu não sou feliz, eu não tenho nada para dar para o outro. Sim. Além de servir de exemplo, né? Né? Quando alguém vê, olha, mas fulano conseguiu. Exemplo. Então, se fulano pode, eu também posso. Dentro do meu propósito. Então, né? E isso é muito forte, né, Andréia? Muito, muito. Esse seguir, ser capaz de fazer o que você se propõe. Ser E capaz de estar em alinhamento com você mesmo. Com você mesmo. Você não vai deixar de ser filho, nem mãe, nem pai. Não vai deixar. Né? Quando o Remy fala, né, eu tenho que fingir. Não. Que a imaginação fala, não, mas você não precisa. Não precisa. Eu vou falar para vocês aqui. Vocês podem ser vocês mesmos. Isso. É isso. Parece simples, parece óbvio, mas não é. Não é. Né? Nós podemos ser nós mesmos. Isso. Não. Gente, então... Sem ferir ninguém. É isso. A gente está muito feliz de estar fazendo esse trabalho. Como nós falamos para vocês, nós não temos essa expertise dentro do universo digital, mas a gente está tentando. E se vocês tiverem paciência, podem continuar aqui, ouvindo, entendendo o que a gente está colocando. Sim. E a gente criou o grupo. Então, eu, a Andréia, tem outros terapeutas também. Nós vamos disponibilizar para vocês vários conteúdos nesse espaço. As lives também, nós vamos colocar todos os links lá. Tá? Isso. E a gente está caminhando. Então, se não tiver tudo pronto, não se preocupe. Nós estamos aprendendo, nós estamos caminhando. Vai chegar. Vai, a cada dia, conseguindo construir algo melhor para vocês. O conteúdo, a gente realmente quer muito, muito compartilhar com vocês. Sim. Não só essa conversa, mas várias coisas. E é isso. E é um prazer imenso falar com vocês. Igualmente. Nós faremos mais alguns, né, mestre? E também no dia 8, mestre? 8, isso. Nós vamos fazer conversando para falar um pouco dessa metodologia que nós duas trabalhamos, que é o HQI, Homeostase Quântica Informacional. Só que esse aí vai ser em plataforma realmente fechada, tem que se inscrever, mas vai ser tudo colocado lá no grupo também. Né? É só para vocês, nós vamos falar sobre a metodologia. Isso. Nós vamos falar, podemos falar temas também, mas vamos abordar a metodologia, que é uma metodologia fantástica. Sou suspeita para falar, mas é fantástica. Para vocês terem uma ideia, é uma ferramenta de autocura consciente. Consciente. A gente fala autocura, em que sentido? Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então, que atua, né? Em cura física, emocional. Então, assim, independente do que eu tenha. Gente, o nosso organismo, ele já tem esse mecanismo de autocura. Sim. Ele já tem. Só que de forma inconsciente, eu não estou observando e estou me autocurando. Então, quando a gente pega lá na nossa consciência as informações e começa a trabalhar esse processo de autocura, é maravilhoso. É maravilhoso. Você vê as coisas acontecendo. Né? E a gente vai falar sobre isso no dia 8. Então, a gente vai fazer o convite para vocês, vai estar tudo ok. Não é uma metodologia que é muito divulgada, porque ela está em todo o processo de validação científica, não é só uma metodologia, uma ferramenta que todo mundo tem acesso dessa forma, é uma metodologia que está sendo validada cientificamente. Então, é muito rico, é uma ferramenta que
física quântica e eu vou amar passar isso para vocês. Para vocês, estaremos lá. Muito feliz se vocês puderem comparecer. Vai ser ótimo. Né? Mais uma ferramenta para vocês conhecerem, né? Saberem que existe isso também. Também. Então é isso. É isso, gente. Uma gratidão imensa, né? Sejam vocês. Sejam vocês mesmos. Se amem, sejam vocês mesmos. Né? Esse é o recado. Esse é o recado. Né? Um abraço. Um abraço, gente. Até a próxima. Contamos com vocês lá no grupo, tá? Contamos com vocês.